iniciando agora mais um programa Falar Cristão, um programa com assuntos para edificar a sua vida. A entrevista de hoje será o 4º episódio da série sobre o livro do Apocalipse, com o tema A Abertura do 7º Selo. A entrevista de hoje vai ser dividida em 2 partes, tendo em vista que esse tema é um dos mais extensos do Apocalipse e um dos mais detalhistas. Para falar desse tema tão importante e tão extenso, estamos aqui hoje e temos a honra de ter novamente conosco um dos grandes mestres em teologia da Assembleia de Deus e, para quem não sabe, ele também é o relator da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Estamos aqui hoje com o pastor Douglas Batista. Pastor Douglas, muito obrigado por mais uma vez nos receber, por mais uma vez concordar em compartilhar conosco o seu conhecimento teológico para edificar a nossa vida e também daqueles que estão nos assistindo. Paz do Senhor, irmã Sara, é sempre uma alegria, um prazer participar. Minha saudação também a todos os irmãos e irmãs que vão assistir o vídeo. A primeira pergunta, pastor, então, como a gente falou, o tema de hoje é a abertura do 7º selo. E a abertura do 7º selo dá início ao julgamento das 7 trombetas. O toque de cada trombeta enseja um juízo de Deus sobre a terra e são comparadas com as pragas que Deus enviou sobre o Egito. Então a pergunta é, quais são esses juízos de Deus? E por que alguns teólogos as comparam com as pragas do Egito? E ainda, o que ocorrerá com o toque das 4 primeiras trombetas? Bem, irmã Sara, então, respondendo essa questão, é importante destacar a todos os nossos irmãos e irmãs que nós estamos usando como pressuposto, como referencial teológico, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que é o nosso documento oficial, e a Bíblia de Estudo Pentecostal, editada por Donald Stamps, pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil, que é uma Bíblia de estudo e consenso na Assembleia de Deus. É importante também destacar, então, que quando há a abertura do 7º selo, Deus coloca sobre a terra alguns juízos. No total são 7, né? E os 4 primeiros, eles fazem referência à terra, ao céu, ao mar e às fontes das águas. Então, no primeiro toque da trombeta, nós temos a transformação, né, da uma terça parte da terra que é queimada pelo fogo. É importante destacar isso. Nos 3 primeiros toques da trombeta, todo juízo vem com fogo. Primeiro, destrói uma terça parte da terra com fogo. Na segunda trombeta, nós temos então o mar transformado em sangue. Na terceira trombeta, nós vamos ter as fontes das águas contaminadas, tornando-se não próprias para o uso. E essas 3 primeiras trombetas, o juízo vem com fogo. A 4ª trombeta, ela faz referência então a uma terça parte do sol, das estrelas, que ficam na escuridão. E é importante também fazer esse destaque. Essas 7 trombetas, todas as vezes que são tocadas, elas são juízos parciais, eles atingem terça parte da terra, ao contrário das 7 taças que vão atingir a terra como um todo. E a relação que se faz então com as pragas do Egito é de que, como na segunda trombeta o mar foi transformado em sangue, lá na primeira praga do Egito também as águas foram transformadas em sangue. E aqui na 4ª trombeta, quando houve escuridão da terça parte da terra, lá no Egito houve escuridão na 9ª praga. E interessante também esse destaque, porque a terça parte da terra que fica na escuridão, e lá no Egito também, foi uma parte do Egito que ficou escura. A parte da terra de Gósen, onde estavam os israelitas, lá não houve escuridão. Então é uma evidência do juízo de Deus sobre a desobediência de um povo ou de uma nação, e no caso aqui, da humanidade como um todo. Então, pastor, agora em relação, como você falou, são 7 trombetas, falamos das 4 primeiras. Em relação ao toque da 5ª trombeta, o livro do Apocalipse traz a figura de gafanhotos que virão sobre a terra. Aqui se pode comparar esses gafanhotos e o que ocorrerá com a morte no julgamento dessa trombeta. Bem, a 5ª trombeta, ela também faz uma relação com as pragas do Egito. A 8ª praga do Egito era a praga dos gafanhotos. O questionamento que os teólogos fazem é de que se esses gafanhotos são de fato os insetos, literalmente, ou se é uma linguagem metafórica, fazendo alusão a algum tipo de exército.
É muito comum, por exemplo, no Antigo Testamento, os profetas fazerem alusão à turba de exércitos comparado a gafanhotos. Por exemplo, lá no livro de Juízes, quando a nação de Israel estava subjugada pelos midianitas, a informação é de que o exército dos midianitas vinha invadir a terra como gafanhotos. Então os intérpretes se dividem em entender se é literal ou se é um exército que se assemelha aos gafanhotos. A importância do entendimento aqui é de que essa praga que vem com a sétima trombeta vem com o poder de infligir, né, dor, aflição entre os seres humanos, e eles não podem morrer. Bem, de um modo geral, né, a interpretação pentecostal é de que esses gafanhotos seriam espíritos de demônios que em multidão estariam autorizados a infligir tormento ao ser humano, ao ponto do ser humano desejar morrer. Porém, a morte não poderá ser usufruída, digamos assim, nesse período, porque se trata de um juízo. Por exemplo, quando Deus autorizou Satanás infligir a doença de Jó, Deus não autorizou matá-lo. E há uma comparação com isto. Aqui Deus está autorizando esses gafanhotos, que na interpretação pentecostal seriam espíritos demoníacos. Eles têm autorização de infligir dor, mas não têm autorização para matar. E, portanto, as pessoas vão desejar morrer e a morte não lhes alcançará. É para ser sofrimento mesmo, uma espécie de martírio. Vai ter um período, inclusive, né, que a morte não vai atuar? Sim, um período de 5 meses, né, de acordo com a revelação do texto bíblico, os gafanhotos terão esse poder e a morte não vai atuar. Depois a morte tem sua vez, sua ocasião, porque há um tempo determinado por Deus para cada uma dessas situações. Seguindo então, pastor, aqui, em Apocalipse 9, versículos 18 e 19, está escrito: Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. Esse versículo faz menção ao toque então da sexta trombeta. O que ocorrerá então com o toque da sexta trombeta? Ok. Então, diferente da quinta trombeta, em que os gafanhotos têm poder de causar mal, mas não podem matar, na sétima trombeta a morte está autorizada. Na sexta trombeta a morte está autorizada. E o texto fala em 3 flagelos, né? Fogo, enxofre e fumaça. Os comentaristas, de um modo geral, fazem aqui também relação com a praga do Egito, que foi a 10ª praga, que é a praga da morte. Aqui também é só uma terça parte da humanidade que é morta, não é todo mundo. E também uma relação com as cidades de Sodoma e Gomorra, porque foram destruídas com fogo, enxofre e fumaça, pela desobediência dos homens. E é interessante aqui destacar que nos flagelos da sexta trombeta, há, por parte do anjo, a revelação a João, o motivo pelo qual Deus agora então envia esse flagelo e também ordena a morte. E eu quero ler isso porque considero importante. O texto diz assim: os outros homens que não foram mortos por essas pragas, no versículo 20 do capítulo 9, eles não se arrependeram, mesmo diante desse flagelo todo. Nós estamos na sexta trombeta e uma terça parte da terra vem sendo atingida pelos flagelos e o resto da humanidade não se arrepende. E quais são os pecados dos quais eles não se arrependem? O texto diz: não se arrependem de adorar demônios, não se arrependem de adorar ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, não se arrependem de
e nem das ladroices. Então aqui fica claro que o juízo de Deus é por conta desses pecados todos, da idolatria, da adoração aos demônios, da feitiçaria, da imoralidade, né, do homicídio, do assassinato, de roubar, de furtar, que demonstra então a decadência moral da humanidade, e por causa disso vem o juízo divino. Lá no Egito, quando Deus ordenou o anjo da morte, que passou sobre o Egito e matou os primogênitos, também se relacionava com esses problemas aqui. E interessante destacar isso, que a humanidade não se arrepende. E nós estamos vivendo isso no século XXI, nessa era pós-moderna, em que a prostituição, a imoralidade sexual, a ideologia de gênero, assassinato, homicídio, enfim, a corrupção generalizada que envolve o furto, é tão comum que as pessoas já consideraram isso como normal, e o arrependimento, a confissão, a conversão, precisa um trabalho de intercessão, de evangelização, de semeadura, para que as pessoas tenham oportunidade de se arrepender, e mesmo assim há milhares de pessoas que não querem nem ouvir falar no Evangelho. Em Apocalipse 10, versículos 2 a 4, está escrito, que é uma leitura um pouquinho mais extensa, mas para vocês que estão assistindo entenderem sobre o que será a pergunta. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Antes do toque, então, da 7ª trombeta, falamos da 6 já, né? Há um interlúdio, descrito nesse capítulo 10, que eu acabei de ler, que descreve a visão do anjo forte com o livrinho. Posteriormente, João, que é o escritor do Apocalipse, come esse livrinho que na boca é doce como mel, mas no ventre torna-se amargo. Então, quem seria esse anjo forte que aparece para João? Porque tem uma certa divergência sobre isso, né? E qual o significado desse livrinho e dos 7 trovões escritos nos versículos citados? Ok. O papel dos anjos no livro do Apocalipse é preponderante. E é importante a gente fazer sempre essa diferenciação. Quando, por exemplo, lá no capítulo 5 do livro do Apocalipse, dá-se início à abertura dos selos, do primeiro selo até o 6º selo, nós temos um anjo forte, que faz a pergunta: quem é digno de abrir, né, o livro selado? E é importante destacar isso, eu quero ler, Apocalipse capítulo 5, verso 2, o texto diz assim: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Aqui ele identifica um anjo forte. Então há um papel importante aqui de um anjo forte na abertura do livro selado. Não na abertura em si, mas na proclamação de quem é digno para abrir. E agora no capítulo 2 ele diz assim: e vi outro anjo forte. Não é o mesmo lá do capítulo 5, é um outro anjo. E aqui no capítulo 10, este anjo faz um juramento. No versículo 6, jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus, e o que nele há, e a terra, e o que nela há, e o mar, e o que nele há, de que não haverá mais demora. Ora, se esse outro anjo forte jura em nome daquele que tudo criou, está jurando em nome de Deus, em nome da Santíssima Trindade. Portanto, ele não pode ser identificado como Cristo, como alguns intérpretes o fazem, porque ele próprio jura em nome de Deus. Se ele fosse Deus, não precisaria fazer esse juramento. A outra coisa interessante destacar, que nós não comentamos nas outras trombetas, é de que, por exemplo, na 5ª trombeta, que é a trombeta dos gafanhotos, é um anjo também, né, que desce e abre o abismo. É por isso o entendimento pentecostal de que esses gafanhotos são demônios, porque quem está preso no abismo são os demônios, os seres espirituais caídos. E no capítulo 9, que trata
da quinta trombeta, o texto diz que um anjo recebe poder para abrir o abismo e soltar os gafanhotos. Por isso o entendimento de que são demônios. E também na sexta trombeta, que nós vimos há pouco, quando há fogo, enxofre e fumaça, o texto fala que foram soltos 4 anjos. E esses 4 anjos é que têm poder, né, de morte com essas 3 pragas, fogo, enxofre e fumaça. E esses 4 anjos que foram soltos são também identificados na teologia pentecostal como demônios, porque se eles estavam aprisionados e foram soltos, não eram anjos espirituais no sentido de serem adoradores de Deus, mas anjos espirituais caídos. E agora, aqui no capítulo 10, aparece a figura do anjo de novo. Então, nós já temos aqui, né, pelo menos 4 participações dos anjos. Lá no capítulo 5, na abertura do livro, ele proclamando quem é digno de fazê-lo. E depois nós temos na praga dos gafanhotos, que é a quinta trombeta, o anjo que abre o abismo. Na sexta trombeta nós temos 4 anjos que têm poder de morte, que também são demônios, que foram soltos para tal. E agora no capítulo 10, no interlúdio, nós temos a figura de um outro anjo, de um outro anjo forte. Bem, explicado isso, a pergunta que se faz é acerca do livrinho. Que livrinho é este? E o que contém no livrinho? E esses 7 trovões? Bem, a explicação está no próprio texto. O apóstolo João escreve dizendo o seguinte: sendo ouvida a voz dos 7 trovões, eu ia escrever, mas uma voz do céu disse: sela os 7 trovões e não escreva. Bem, se ele não escreveu, como nós vamos saber? Então é só especulação. As pessoas fazem muita especulação, intérpretes também fazem, dos 7 trovões. Não sabemos, Deus mandou ele selar. E aí o questionamento é esse: os 7 trovões revelavam o que estava no livrinho. Então, o que nós podemos conjecturar é que o livrinho era mais uma série de flagelos, de juízos, de julgamentos, mais um livro profético do que haveria de acontecer, dos quais Deus não quis revelar. E tudo que nós falarmos acerca desse livrinho vai ser conjectura. O texto diz que o anjo deu ordem para ele comer, né? Ele comeu, era doce no paladar, mas era amargo no ventre. E isso dá para conjecturar, então, de que, de fato, havia, né, nesse livrinho coisas amargas e coisas doces. Havia o amargo do juízo e havia o doce daqueles que não participariam desse juízo. No caso, os fiéis, os eleitos. É a única conjectura possível que a gente pode fazer sem entrar no caminho da heresia. Então, ainda nesse interlúdio, no capítulo 11 do livro de Apocalipse, nós temos a figura, então, de 2 testemunhas que profetizarão por 1260 dias durante a grande tribulação. Como e onde ocorrerá esse ministério dessas 2 testemunhas e como será o fim desse ministério? Certo, esse é um outro ponto, né, de muita controvérsia em relação a essas 2 testemunhas. O importante destacar é que as 2 testemunhas dão testemunho de Cristo, da sua messianidade, em Jerusalém, a capital de Israel. E o período do ministério deles, como diz o texto, são 1260 dias, o que equivale a 42 meses ou a 3 anos e meio, que é a metade do período da tribulação, né? E nesse período, então, de 3 anos e meio, essas 2 testemunhas têm algum poder e autoridade, como, por exemplo, fazer cair fogo do céu e transformar água em sangue. Por conta desses 2 atos miraculosos das 2 testemunhas, muitos intérpretes consideram, então, que essas 2 testemunhas sejam
Elias e Moisés, porque Elias foi usado por Deus lá no Monte Carmelo para fazer cair fogo do céu e consumir o holocausto contra os 400 profetas de Baal, e Moisés foi usado por Deus no Egito para transformar água em sangue. O problema dessa interpretação é de que Moisés foi sepultado. Elias poderia se enquadrar nessa possibilidade porque foi trasladado. Ele não morreu. E de acordo com essa interpretação, Hebreus 9,6 está escrito: e ao homem está destinado a morrer uma única vez e depois vem o juízo. Então, nessa tese, Elias deveria voltar para morrer. Bem, mas como Moisés morreu, foi sepultado, há especulação acerca de Moisés de que não teria sido sepultado, porque o texto bíblico diz que o corpo dele não foi encontrado. Mas o livro de Judas diz que o arcanjo Miguel, ele o Satanás disputou com o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés. Então ali nós temos uma inferência de que Moisés morreu e Deus o sepultou. Então teríamos que deixar Moisés de fora. Aí sobraria Enoque. Enoque também foi trasladado, foi arrebatado, andou com Deus e foi arrebatado. Poderiam ser então Elias e Enoque as duas testemunhas, os dois homens na história bíblica que não experimentaram a morte, viriam com esses poderes. E existe também uma outra especulação, que seria Pedro e Paulo, os dois apóstolos, representando Pedro os judeus e Paulo os gentios, proclamando ali o poder de Deus. Há muitos intérpretes, inclusive pentecostais, e principalmente norte-americanos, da Assembleia de Deus norte-americana, que são adeptos dessa versão. E também, quanto à figura de Elias e Moisés, existe uma forte inclinação para ela, porque se faz uma inferência com a transfiguração de Cristo. Lá em Mateus capítulo 17, Cristo sobe ao monte, ele é transfigurado e aparecem duas personagens históricas, Elias e Moisés. Então faz uma relação a esses dois nomes, ou Elias e Enoque, ou ainda Paulo e Pedro. A verdade é que não sabemos quais são essas duas testemunhas. O importante é de que elas recebem de Deus poder e autoridade para anunciar que Cristo é o Messias, e o ministério deles dura 3 anos e meio, até que são mortos e expostos em praça pública, e depois o Senhor os ressuscita. E nesta ressurreição, uma parcela dos israelitas passam a crer que de fato Cristo era o Messias. E aí, então, o ministério desses profetas, das duas testemunhas, atinge o seu apogeu. E é importante aqui destacar que durante os 3 anos e meio do ministério deles, o anticristo, as forças do mal tentam calar a voz deles, tentam matar, mas eles não morrem, porque há um tempo determinado por Deus. Eles só vão morrer quando o ministério está concluído, isso ainda com permissão divina. Pessoal, então vamos dar aqui uma pausa na entrevista. Como eu falei para vocês no início, vamos dividir em 2 partes e essa vamos encerrar aqui. Para quem está um pouco confuso ainda, lembrando que nós fizemos a última entrevista sobre os primeiros 6 selos, né? E esse é sobre o 7º selo. No 7º selo tem as 7 trombetas, falamos até agora das 6 primeiras trombetas. Na próxima entrevista, então, voltaremos com a 7ª trombeta. Então, você continue nos acompanhando, que Deus te abençoe e não se esqueça, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, curte, compartilhe, ativa o sininho. É muito importante que você compartilhe de fato com aqueles seus amigos, seus parentes. Clica no botão compartilhar aí do YouTube, manda pelo WhatsApp, manda por e-mail, da forma que achar melhor, mas abençoe a vida deles, a sua e também a nossa aqui do canal. Que Deus te abençoe e até a próxima.